Olá, turma. Boa tarde. Aula de hoje, vou pedir para que vocês abram a apostila de leitura e produção textual no último tópico da página 30, tá? Que é o aprofundando. Nós vamos ver uma sequência de textos. O primeiro texto é o retrato falado do Brasil. O texto 2, uma aposta em todas as mídias. E o 3, camada de ozônio. O Brasil está bem na fita, garante Mink. Então vamos começar a leitura? Vamos lá. Retrato falado do Brasil. Comecei a aula com uma pergunta. O que diferencia a questão social no Brasil e nos Estados Unidos? Silêncio geral. Imaginei que os alunos não tivessem lido o capítulo. Afirmaram que sim. Foi só então que eu, imaturo, sem um olhar treinado para capturar atitudes e comportamentos em pequenos gestos, percebi o constrangimento da turma. O sinal característico que tive como lição das formas sutis do preconceito era o olhar coletivo para o único negro na sala. Dirigi-me a ele e denunciei. Seus colegas estão constrangidos em falar de racismo na sua frente. Esta cena se repete toda vez que falo em público sobre a desigualdade racial no Brasil. E há aquela pessoa negra solitária na plateia. Recentemente, numa palestra para gerentes de um banco, havia uma jovem gerente negra, uma das mais raras mulheres e a única pessoa negra. Enfrentou duas correntes discriminatórias por estar ali: ser negra e ser mulher. Os colegas se sentiam desconfortáveis porque eu falava do problema dela. Ela não tinha problema nenhum, claro. Era uma pessoa natural, do gênero feminino e negra. Nascemos assim. O problema é os outros não quererem ver a discriminação. Essa inversão típica é que caracteriza a questão racial no Brasil. É como se os negros tivessem um problema de cor e não a sociedade um problema de preconceito. Então, um texto sobre racismo e, para ele, nós temos 3 questões a serem feitas. A 10, 11 e 12, tá bom? Próximo texto. Uma aposta em todas as mídias. Um dos maiores erros que se cometem quando se fala em TV ou em internet é imaginar que a mídia nova acaba com a velha. Gente apressada fala em morte do livro, como antes disso falou em superação do rádio. Até agora nada disso ocorreu. E, por uma razão simples, cada mídia tem seu nicho, seu lugar. Cada meio de comunicação atende a necessidade, a desejo, a anseios diferentes. O enriquecedor é a gente saber lidar com todos e jogar com um para usar melhor o outro. Compare o livro à tela do computador. O livro é muito mais amistoso, mais fácil de manejar, de levar, de possuir. A tela é fria. Podemos variar as letras, fontes, mudar a cor, trocar as peles, skins, fazer o que quiser. Nada ainda se compara à invenção de Gutenberg para levar à praia, ler na cama, dobrar pela lombada. Pouquíssima gente lê um texto longo na tela. Quase todos o imprimem e leem em papel. E ainda assim é mais enfadonho que um livro, porque sai sempre no mesmo sulfite, na mesma tinta, enquanto o livro varia bastante. É verdade que há mudanças que eliminam uma mídia. Quando surgiu o livro, isto é, um grande conjunto de folhas costuradas sobre uma capa, ele venceu e depois liquidou o rolo. Antes do livro, seu nome técnico é códice. Ler era uma proeza, que exigia virar um longo rolo, assim como imprimir um formulário contínuo e depois lê-lo sem soltar as páginas. Difícil, não é? O código é mais prático e continua vivo. Não foi por acaso que o maior defensor da nova mídia, Bill Gates, gastou uma fortuna para comprar um códice de Leonardo da Vinci. O que isso tem a ver com a TV? Quero argumentar que o procedimento avançado não é substituir um meio pelo mais novo. Só num país em que tem charme mostrar-se inculto como no Brasil, uma ideia assim tola pode prosperar. O avançado é dominar os vários meios. Nosso mundo exige que sejamos multimeios. E como saber várias línguas, conhecer vários países, dominar vários instrumentos. Para esse texto, nós temos a questão 13, 14 e 15. E o último texto, para a gente dar a apostila para que a gente possa encerrar, é um texto do Colégio Militar de Fortaleza, chamado Camada de Ozônio, o Brasil está bem na fita, garante Mink. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, afirmou nesta quarta-feira, 16 de setembro, que o Brasil está bem na fita, quando o assunto são as medidas para proteger a camada de ozônio.
Ao participar das comemorações do Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, celebrado hoje, ele anunciou a doação de um equipamento de origem alemã, que vai auxiliar na troca do gás CFC, clorofluorcarbono, presente em geladeiras velhas, por substâncias menos poluentes. Mink lembrou que os novos refrigeradores já deixaram de ter CFC, mas que os velhos, ao serem levados para o conserto, ou mesmo para o ferro velho, passam por um processo onde o gás poluente é liberado. A estratégia do governo, em parceria com o Serviço Social de Aprendizagem Industrial, SENAI, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem, Comércio, SENAC, é capacitar os próprios mecânicos que trabalham no conserto de geladeiras para que a liberação de gás fique impossibilitada. Hoje em dia, o sujeito corta, joga o gás lá para cima, conserta a geladeira e põe um gás novo. A instrução que a gente deu é extrair o gás, filtrá-lo e comprimi-lo, e depois do conserto, injetá-lo de volta, explicou o ministro. Mink afirma ainda que no Brasil faltam campanhas de conscientização para orientar as pessoas como se proteger dos efeitos dos raios ultravioleta cada vez mais intensos por conta dos danos à camada de ozônio. A pessoa fica achando que porque pega sol desde pequena ou porque é muito morena, não precisa do protetor, acrescentou. Para o médico Reinaldo Santana, especialista em câncer de pele, o Brasil conta com informações a respeito. O problema, segundo ele, é a preguiça de usar o protetor solar. Uma pesquisa realizada em Minas Gerais ouviu 750 pessoas. 42% delas afirmaram ter preguiça de se prevenir com o uso diário do produto. Ele lembrou que o protetor solar ainda tem um preço elevado e que tal razão dificulta o hábito, mas destacou que essa não deve ser a única forma de prevenção ao câncer de pele. É um conjunto de medidas, desde a roupa adequada à proteção, observou Santana. A estratégia, de acordo com o médico, deve ser o trabalho de disseminar a informação nas escolas. A professora Maria de Fátima da Silva admitiu que o trabalho de conscientização das medidas de prevenção aos raios ultravioleta ainda é tímido e que a divulgação precisa ser mais intensa. A colega Yara Gonçalves, também educadora em uma escola pública, acredita que, ao se investir na conscientização das crianças, incentiva-se os cidadãos a terem mais cuidado com a natureza. A camada de ozônio protege plantas, animais e populações de todo o mundo do excesso de radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sua redução faz com que mais radiações do ar atinjam a superfície terrestre, o que prejudica a biodiversidade do planeta. Em 1987, representantes de 46 países assinaram o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. No entanto, o tratado deixou de mencionar a regulação das emissões de óxido nitroso, NO2, tido atualmente como o maior inimigo da camada. Bom, pessoal, depois do texto nós temos um QR Code, né, sobre o que é a camada de ozônio. Aqueles alunos que não conseguiram, aqueles alunos que possuem um celular com esse aplicativo, interessante que vocês vejam, pois vai agregar bastante na bagagem cultural de vocês, tá bom? Para esse texto, nós temos as questões 16, 17 e 18, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem e logo mais a gente faz a correção comentada, tá? Até mais!